Amém. Você pode se assentar. É uma alegria poder estar aqui com vocês novamente. Quantos de vocês foram encorajados pela palavra do Douglas hoje de manhã? Cara, eu estava aqui escutando um pouco o que o Douglas estava falando e sabe, eu tenho tido a oportunidade de viajar pelo Brasil, ministrar para alguns jovens. Eu não sei se você tem noção do que é o privilégio de você estar recebendo, sabe, até palavras que às vezes que nos confrontam, que nem foi confronto, às vezes foi um confronto hoje de manhã, a importância desse amor. Quantos sabem que Deus, Ele disciplina, Ele confronta aqueles que Ele considera filhos, não é verdade? Quem que é filho de Deus aqui, filha de Deus? Sabe, eu não sei, só que quando eu recebo disciplina, de vez em quando é difícil, mas quando eu escuto um líder meu, um mentor meu, um pai espiritual, uma pastora, um pastor, vir trazer uma palavra de alerta, para mim eu tenho, antigamente não vinha tanto, mas ultimamente quando você vai amadurecendo, você começa a entender, isso aqui é amor. E Deus nos ama e Ele fala isso para nós. Sabe, e o que mais está faltando hoje em dia na nossa geração são esses confrontos em amor. E eu amo isso porque eu vejo isso como sinal do amor de Deus. E hoje eu queria continuar falando um pouco sobre aquilo que o Douglas estava falando. Não na verdade exatamente igual, obrigado. Mas eu preciso do meu cafezinho aqui. Mas eu sinto de Deus que Deus quer fazer algo conosco, mas é dependente da tua fome por Ele. Faz sentido? Sabe, eu creio que quando você vem para Jesus, não é à toa que Jesus vem e fala assim, o que é que você quer? Que nem o Douglas falou hoje sobre o cego Bartimeu. O cego Bartimeu, ele chega para Jesus e Jesus pergunta, o que é que você quer? Jesus, é mais do que óbvio que ele é um cego. Como assim? O que ele quer? É lógico que ele quer ver. Mas eu vejo Deus, um Deus tão amoroso, que Ele sempre honra o nosso livre-arbítrio. Ele pergunta, o que é que você quer? Eu vou fazer de acordo com a tua vontade. Eu queria que você parasse um pouquinho hoje e perguntasse para você mesmo, o que é que eu quero hoje? O que que eu quero de todo esse final de semana, desse encontro de solteiros? Se puder, feche os teus olhos por alguns segundinhos, e eu queria que você meditasse nisso e perguntasse para você mesmo, o que é que eu quero hoje de manhã? Deus, eu estou vindo aqui, e que nem eu falei, você separou o teu tempo para estar aqui com irmãos e irmãs na fé. Você talvez veio de lugares longe, de muita distância, mas eu sei que você tem alguma coisa, você fez um investimento financeiro para estar aqui. O que é que você quer? Hoje o Douglas falou sobre, continua com seus olhos fechados. Douglas falou hoje sobre o efeito do que é uma febre num câncer. Sabe, o que é que você quer? Você quer tratar um sintoma ou você quer falar assim, Deus, atinge a minha raiz? Pai, você quer viver saciando efeitos colaterais? Ou Deus, eu quero que o Senhor mude-me de dentro para fora e não ficar, eu não quero mais ficar fazendo maquiagens de fora para tentar tampar o que está acontecendo por dentro. O que é que você quer? Pai, eu peço agora que, assim como nós estamos com os olhos fechados, que o Senhor me está gerando em nós uma expectativa, que o Senhor me está gerando em nós uma fome maior, que o Senhor me está gerando em nós sonhos, assim como foi dito ontem sobre visões, que o Senhor amplie nossa visão hoje. Essa é a nossa oração. Comece agora, antes de eu começar a entrar na palavra, eu queria que você tomasse só alguns segundinhos e você orasse aonde você está e falasse, Deus, eu quero isso. É como se Jesus estivesse na tua frente falando assim, o que é que você quer que eu faça por você? Nesse exato momento, toma teu tempinho agora e fala assim, Jesus, eu quero isso. Eu quero isso. Amém. Eu quero começar contando uma história que aconteceu comigo em 2002. Eu era missionário com Jocum na Índia, em Nova Delhi, e meus líderes vieram para mim e falaram assim, Theo, nós temos um trabalho lá na maior universidade islâmica do mundo.
Se chama Jamia Millia University, é lá em Nova Delhi, e nós queremos entrar lá com o Evangelho, e nós estamos já tentando um tempo, as portas não são tão escancaradas, na verdade não são completamente fechadas, mas existe um certo cuidado que você tem que ter quando você está lá transitando. Você não deve falar que você é um missionário, você tem que simplesmente começar com amizades e relacionamentos. É uma coisa que tem que ser cautelosa. E eles estavam me preparando para essa missão. E eu lembro que quando eu cheguei lá, eu dividia um apartamento, que na verdade era um quarto, com uma pia, que era a nossa cozinha. E eu dividia isso com 2 missionários, um americano e um sul-africano. E o nosso sonho era ver algo acontecer naquela universidade. E eu lembro que através do futebol a gente começou um trabalho lá, e tinha um time de futebol lá, a gente jogava com o pessoal do futebol, a gente começou a ser esse relacionamento com eles. E num determinado momento, sabe, as amizades começaram a abrir portas para que a gente tivesse dividir nossa fé. A gente estava lá já fazia uns 2 meses, e eu lembro que de manhãzinha eu ia e eu comprava roti. Roti é o pão na Índia, na verdade é como se fosse um pão, pão sírio. E eu de manhãzinha eu saía, eu pegava isso para os meus, comprava para mim, comprava para os caras que moravam comigo. Eu estava voltando, uma vez eu estava com uma sacola andando nessa vizinhança, a gente morava era mais ou menos como se fosse uma periferia islâmica, naquela região de Nova Delhi. A maioria do povo lá era hindu, mas só que tinha uma minoria que era muçulmanos. A gente morava bem na região muçulmana. E eu estava andando e vinham umas crianças bem assim, pobres, e elas vinham sempre, eles sabiam que quando eu estava andando naquele saco tinha pão. E eles ficavam, roti, roti, roti. Daí eu pegava e dava uns pedacinhos de pão para eles. E eu lembro que uma vez eu estava dando pão lá para os meninos lá, a gente estava comendo lá na rua, logo antes de eu entrar para subir e levar o pão lá para os meus colegas missionários. E no meio de tudo aquilo, tinha acabado de chover, tinha uma poça d'água, e passou um carro e espirrou água em cima da gente. Quem já teve essa bênção acontecer na tua vida? Tá certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi tentar não xingar o cara. Então, quando eu percebi, era uma Mercedes no meio de uma favela. Uma Mercedes numa favela em Nova Delhi, passando, espirrando água em cima da gente, comendo pão na calçada. E na hora eu falei, eu me segurei. E daí de repente eu olhei e o Espírito Santo começou a falar comigo. É assim como o Douglas mesmo falou, às vezes parece que a gente é tão burro que o Espírito Santo só fala com a gente através de ilustração. E naquele momento Deus falou assim, eu vou ter que trazer uma Mercedes aqui, no meio dessa favela islâmica, espirrar água em você, para você entender uma mensagem que eu estou tentando falar para você há muito tempo, você não está entendendo. E naquele momento eu senti a voz do Espírito Santo dizer para mim assim, se você não alcançar o cara dentro da Mercedes, provavelmente você vai morrer dando pão para esses meninos. Para você parar de dar pão para esses meninos e eles terem uma oportunidade para eles realmente criarem pão para eles mesmos e sustentar suas famílias, alguma coisa tem que acontecer alcançando o cara dentro daquela Mercedes. Agora, o que significaria esse cara dentro dessa Mercedes? Significaria alguém que estava numa posição de influência naquela sociedade. Significava alguém que poderia ter nas suas mãos a capacidade de mudar pensamentos e um sistema de valor para uma sociedade inteira. Talvez uma pessoa um senador ou um membro de um parlamento ou do Congresso que poderia passar uma lei, ou talvez um empresário, dono de uma empresa de milhares de funcionários que ele poderia melhorar suas condições, ou alguém que poderia ser um investidor para abrir uma outra iniciativa e gerar mais empregos. O que significava o homem naquela Mercedes para mim era o Espírito Santo falando, algo tem que acontecer para alcançar pessoas que têm uma influência para mudar e trazer uma mudança, uma revolução numa sociedade de uma larga escala. E por mais que até aquele momento eu já estava fazendo missões daquele tipo há mais ou menos 2 anos e meio, eu amava fazer aquilo que eu estava fazendo, que era tocar uma pessoa, e eu creio que Jesus sempre fez isso, e temos que fazer isso. Eu sei que Deus estava falando assim, então, tem uma outra esfera aqui que eu quero que você preste atenção, que é tão espiritual quanto você dar pão para um garoto que está com fome. E eu comecei a falar assim, Deus, o que está acontecendo?
Mais ou menos nessa mesma época, alguém me deu um livro que era Evangelismo por Fogo, de Reinhard Bonk. E eu estava lendo aquele lá e eu estava um pouco frustrado. Eu já estava lá então agora já há alguns meses e eu já estava vendo que a gente não conseguiu levar nenhuma alma para Jesus nesses meses que nós estávamos trabalhando nessa universidade. Eu falava, Deus, por que eu não estou conseguindo ver frutos? Ninguém se converte. E eu tô frustrado. E a cada vez que vinha o meu sustento missionário, eu pensava, esses caras estão gastando dinheiro à toa porque eu não estou ganhando almas. Estava desesperado, estava orando. Quanto mais eu li aquele livro, mais revoltado eu ficava. Eu falava, cara, esse alemão aqui, que é o autor do livro, que é um missionário lá para a África, ele vê tantos resultados, eu não estou vendo nada. E eu comecei ao mesmo tempo ler Atos, e eu falava assim, Deus, eu preciso desse negócio de Atos, Por que eu estou contando essa história para você? Porque para mim, essa história tem a ver com o cego Bartimeu. Essa história para mim tem a ver com um convite que Deus fez para mim há mais de 15 anos atrás. Era mais ou menos Deus falando para mim, Theo, está à tua disposição você ter frutos no teu ministério, que vão ser frutos muito maiores do que você está fazendo agora. E eu falei assim, Deus, eu quero isso. E eu comecei a ler Atos, eu começava a ler aquele livro, e diante daquela insatisfação que eu estava tendo no campo missionário sem frutos, eu falei, Deus, eu preciso viver um evangelho de poder. Eu quero ver isso. E eu comecei a pensar, sabe, eu não consigo evangelizar esses meus amigos muçulmanos, mas se eu pudesse orar por um deles, que estivesse doente, e eles fossem curados, como que eles negariam o poder de Jesus? Se eu pudesse impor as mãos sobre um, e o Espírito Santo usar minha boca para falar os mistérios do coração dele, como que eles negariam o poder de Jesus? Eu falei assim, Deus, eu quero isso. Então eu fui para o meu líder e falei assim, cara, eu tô insatisfeito. Eu preciso conversar com você precisa orar comigo, você precisa me ajudar. E eu comecei a dividir meu coração. Isso aqui foi em 2002, na verdade. O ano foi 2002. Eu comecei a conversar com ele e ele falou assim para mim. Ele falou a coisa que eu menos esperaria que ele falasse. Ele falou assim, Theo, quem sabe o teu tempo com essa missão está terminando. Quem sabe Deus está te transicionando para alguma coisa nova. Eu falei assim, não, acho que não. Meu sonho é ser missionário aqui da Jocum o resto da minha vida. Eu não tenho sonhos para fazer outras coisas. Não, quem sabe essa insatisfação que Deus está pondo no teu coração, na verdade é Ele te guiando para algo novo. Eu falei, mas como assim? Eu falei assim, vamos orar juntos. Então eu falei assim, eu vou entrar num propósito de jejum e eu vou buscar de Deus uma nova direção. E nessa época eu estava com... Minha família estava toda espalhada, cada um morando num canto do mundo. Minha mãe estava morando nos Estados Unidos, estudando, fazendo um programa de doutorado lá. E eu estava lá na Índia morando. E eu liguei para ela e falei assim, mãe, eu estou sentindo de Deus que eu tenho que transicionar. Ora comigo. Ela falou assim, tá bom, eu vou orar com você e Deus vai te trazer uma nova direção. Eu falei assim, eu preciso viver Atos. Quanto mais eu orava, mais desesperado eu ficava. Eu falei assim, eu não quero mais ir lá para essa universidade, sentar e fazer estudo bíblico, e os caras olharem para mim e falar assim, Theo, que legal que você compartilhou a tua fé. Deixa a gente também compartilhar um pouco da nossa fé islâmica para você, porque eu preciso que eles entendam que o Deus que eu vivo é um Deus, o Deus que eu sirvo é um Deus vivo, e Ele é um Deus de poder e pode os tocar. Eu estava inconformado, e eu estava nesse processo de jejum e oração. E chegou um momento que eu estava orando e eu lembrei de um episódio que aconteceu comigo quando eu tinha 10 anos de idade. Quando eu tinha 10 anos de idade, eu fui levado para uma cruzada de milagres de um homem argentino chamado Carlos Anaconda. Alguém aqui já ouviu falar desse homem? Carlos Anaconda, alguns de vocês já ouviram falar desse homem. Eu tinha 10 anos de idade e eu lembro que a minha mãe, ela me pegava e me levava para esse congresso, essa conferência de sinais e maravilhas. E eu lembro que no final de um culto, ele alinhou as pessoas, e as pessoas eram um ginásio muito grande, e essas pessoas estavam alinhadas, e ele ia ao redor daquele lugar só orando, e as pessoas ficavam caindo debaixo da unção. Elas iam, e eu nunca tinha visto isso na minha vida, eu tinha 10 anos de idade. Eu pensava, o que esse cara está fazendo? Ele está derrubando pessoas, ele não está nem dando um soco na cara delas, ele não está fazendo nada, ele não está nem tocando, ele só chegava perto, as pessoas caíam. E aquilo lá me fascinou, eu falava assim, uau, o que está acontecendo? E eu falei assim, eu estou com um pouco com medo. E minha mãe falou assim, não, você vai receber a oração dele. Eu falei, mãe, eu estou com um pouco de medo, não quero ficar caindo. Daí ela pegou minha mão, me arrastou e me levou lá para ele. E daí ele chegou para orar para mim, ele botou a mão na minha cabeça e sabe o que aconteceu? Nada.
Eu não caí, eu fiquei de pé. Eu falei, ué, por que não deu certo comigo? Na noite seguinte foi a mesma coisa. E eu falei assim, agora eu perdi o medo, eu quero lá ver. E as pessoas caindo lá debaixo da unção, caindo que nem dominó. Eu saí correndo e agora dessa vez minha mãe não precisou me levar para frente. Eu simplesmente fui e eu entrei lá e eu fiquei na frente. E ele pôs as mãos sobre mim. Nada. E daí eu fiquei andando, desviando dos corpos estendidos pelo ginásio. E de repente eu vi um homem. Ele começou a trazer um filho dele, que devia ter mais ou menos uns 5, 6 anos mais velho do que eu. Ele devia ser um adolescente de 15, 16 anos. Ele carregava esse menino. Esse menino tinha alguns problemas físicos. Dá para você ver que ele não estava normal. E Carlos Anacondia, ele veio, ele botou a mão na cabeça desse menino. Esse menino caiu debaixo da unção. Ele ficou estendido lá. E eu não sei porquê. Haviam centenas e centenas de corpos estendidos para tudo quanto é canto. Mas justo aquele menino, eu falei assim, eu vou ficar olhando ele. E esse garoto, ele não tinha orelha. Ele tinha um buraco no lado do crânio dele. Ele não tinha orelha. Eu lembro que eu fiquei perto daquele cara, eu não sei, eu tinha 10 anos de idade. E eu fiquei olhando para aquele corpo estendido no chão. E ele já tinha orado, estava orando para outras pessoas. Eu não sei, hoje eu sei que foi o Espírito Santo, mas eu fiquei olhando para ele. E na minha frente, questão de 30 segundos, as veias deles começaram a saltar aqui, ó. Tipo filme. Naipe Discovery Channel, quando os caras põem aquela câmera acelerada numa flor e aquela flor faz assim, ó. Você já viu essas cenas assim na televisão? E de repente, sai uma orelha. E eu falei, meu Deus! Imagina você com 10 anos de idade, você está olhando para um ser humano que está deitado no chão e que tem, obviamente não tem orelha, tem só um buraco, um furo no lado do crânio dele. E de repente, em 30 segundos, faz assim... Meu Deus, está acontecendo. Uma flor, uma orelha, saiu. E sabe, aquilo lá foi tão impressionante para mim, que 12 anos mais tarde eu estou lá na Índia, revoltado. E daí eu lembro, eu sei quem pode me ajudar. Aquele argentino vai me ajudar. Eu preciso desse tipo de poder. Eu quero voltar aqui e eu quero falar para meus amigos muçulmanos, quem está precisando de cura? Vamos aqui que eu vou orar por você. Porque eu vi Deus criar uma orelha no corpo de um garoto de 15 anos de idade que não tinha uma orelha. Ele pode fazer alguma coisa para você. E eu falei assim, Deus, eu não sei mais o que fazer. Eu estava tão perdido, estava tão desesperado que eu falei assim, Deus, eu vou fazer o seguinte. Eu não sei se você já fez isso. Eu não te recomendo fazer isso, mas naquele momento eu fiz. Eu falei, Deus, se o Senhor não falar comigo até tal dia, quer dizer então que o Senhor está falando sim para isso. Você já fez isso? Eu falei, Deus, se o Senhor não me responder até o final desse jejum, eu já estava assim, já estava quase perto, eram duas semanas de jejum, eu falei, estava quase perto do final. Se o Senhor não me responder até o final desse jejum, eu vou entender que o Senhor está falando para mim. Larga essa missão, pega um pouquinho de dinheiro que você tem, compra uma passagem para Buenos Aires, vai para a Argentina e eu vou achar aquele homem e vou falar para ele, eu estou aqui para carregar tua mala, para lavar teu carro, para ficar perto de você, para carregar tua água, para limpar o teu cachorro, mas eu estou aqui para servir você, porque eu preciso ter acesso a isso. E eu estava na contagem regressiva, faltavam 3 dias para que terminasse o meu jejum, e eu já estava lá com o meu dinheiro separado para comprar aquela passagem. Estava pronto para ir. E daí o telefone toca. É minha mãe. Minha mãe me liga e fala assim, eu estava orando por você. Deus, eu creio que Deus está respondendo a tua oração. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou assim, eu estou aqui, ela morava lá nos Estados Unidos. Eu estou aqui nesse programa de doutorado com um homem chamado Peter Wagner, que é um teólogo. Assim, e o Peter Wagner, de vez em quando, ele traz alguns amigos deles para trazer uma preleção para nós, os alunos do programa dele. E hoje de manhã, veio um homem africano, é um profeta africano. E ele chegou e quando ele começou a falar daquilo que ele está fazendo na África, no país de Gana, a presença do Espírito Santo invadiu o local. De tal maneira que todos nós alunos caímos com o rosto em chão, em prantos. E ficamos chorando por 4 horas debaixo da presença de Deus. O Espírito Santo começou a ministrar todo mundo naquele lugar. Ela falou assim, fazia décadas que eu não sentia o poder de Deus de uma maneira tão forte quanto eu senti hoje. Ela falou assim, terminou, depois de umas 3, 4 horas, a gente lá no chão, eu levantei para ir para o toalete.
E quando eu estava andando, a direção da toalete, da saída, era perto tinha que descer, perto do onde estava o palanque, depois virava à direita para ir para a saída. Quando eu estava passando na frente dele, ele me parou e falou assim: ei, senhora, a senhora tem um filho, ele é um missionário, ele está na Índia, ele está procurando por direção, eu sou o pai espiritual dele, aqui está meu cartão, fala para ele vir para os Estados Unidos, eu vou contratar ele vai ser meu pastor de jovens, eu vou ensinar tudo que eu sei sobre o ministério para ele, eu sou a resposta para a próxima temporada dele. Foi bem assim. Isso era mais ou menos novembro de 2002. Fiz minhas malas, voltei para o Brasil, passei Natal em casa, vi meus amigos, vi minha família. Foi fevereiro de 2003. Tudo que eu tinha de propriedades nessa terra cabia em 2 malas, roupas e cadernos, só isso. Fiz minhas 2 malas, peguei um avião, fui para Carolina do Norte. Na época não tinha celular, tinha celular, só que poucas pessoas tinham celular. 2003, eu tinha um telefone num pedaço de papel. Eu cheguei naquele aeroporto, não conhecia ninguém, tinha umas moedas, fui pro orelhão, botei as moedinhas lá, disquei e falei: ei, meu nome é Theo, eu sou de São Paulo, o pastor Fletcher falou para eu vir para cá, eu estou no aeroporto, eu cheguei. Daí a pessoa do outro lado, que era assistente dele, falou assim: espera daqui 30 minutos que eu estou chegando. Tudo bem. Desliguei o telefone, levei minhas malas lá para a calçada, sentei em cima das minhas malas e eu fiquei pensando: o que eu estou fazendo com a minha vida? Eu tenho 23 anos de idade, estou num lugar que eu não conheço ninguém, estou do outro lado do mundo. Eu acabei de abandonar aquilo que eu tinha como a minha plataforma de servir a Deus, porque eu estou nesse sonho maluco que eu preciso estar atrás do poder de Deus. O que eu estou fazendo com a minha vida? Eu nem sei quem vai me pegar agora. Quem sabe os caras vão me pegar agora, eles podem me levar para um negócio, que sei lá, e vão me traficar para um outro país, e eu vou ser sei lá, vou ser usado como um escravo de trabalho, sei lá, alguma coisa, qualquer coisa poderia ter acontecido naquele momento. E eu estou lá parado, de repente para um carro branco na minha frente, sai uma senhora. Você que é o Theo? Eu falei: sou. Põe tuas malas aqui, vamos embora. Assim, eu sou assistente do Dr. Fletcher. Falei: tá bom. Eu entrei, ela me levou para uma casa, não conhecia ninguém naquela casa, dormi naquela casa, acordei o dia seguinte com o homem da casa falando assim: oi, tudo bem? Eu trabalho na igreja, meu nome é Johnny e você vai ficar morando aqui em casa, seja bem-vindo, vamos rápido que o pastor está esperando para você, ele está querendo te conhecer, vamos lá, eu vou te levar lá para o gabinete dele. Ah, tudo bem. Eu peguei a minha roupa lá rapidinho, peguei minha mochila, entrei no carro dele e fui lá para o escritório lá da igreja. Eu cheguei lá na igreja, eu estava sentado, ele estava na sala de espera, ele estava com algumas pessoas atendendo, e daí ele saiu, ele abriu a porta, e daí essa mesma mulher que me pegou no aeroporto a noite anterior, falou: pode entrar. Eu entrei, eu sentei, e ele ficou na mesa dele, num sofá mais ou menos uns 5, 10 metros de distância da mesa dele. Ele ficou anotando umas coisas, telefonema, a mulher entrava, trazia algumas coisas, ele assinava, de repente ele falava para mim: espera um pouquinho mesmo, espera um pouquinho. Eu: não, sim senhor, espera um pouquinho. Eu 23 anos de idade, um senhor lá tal, pensando: o que eu estou fazendo com a minha vida? E ele todo engravatado, o cara de terno, todo mundo que entrava lá para conversar com ele, tudo chique de terno, eu de chinelos havaianas, calça jeans rasgada, que nem essa aqui. E na época, eu estou saindo do campo missionário com um jocum, eu tinha um moicano, desse tamanho assim, ó. Eu cantava numa banda de punk rock lá em São Paulo, eu tinha aquele moicano ainda, eu estava com umas roupas que ele estava me olhando meio esquisito, eu vi que ele não estava me entendendo muito, mas ele falava assim para mim: fica aí. Eu fiquei esperando. Daí sentava outro cara, eles conversavam sobre o negócio que eles estavam fazendo, sobre o negócio de contrato de um livro, parará, ele assinava os negócios, eles conversavam, daí ele saía, daí pegava mais telefonema. Eu fiquei esperando lá 2 horas, sentado no sofá dele, 3 horas, 4 horas, e daí ele falou para mim assim: espera um pouquinho, eu vou almoçar, eu já volto. Tá bom, espero. Daí entra aquela mesma senhora: você está com fome? Você quer um sanduíche? Você quer alguma coisa? Eu falei: não, eu estou bem. Aí tá bom, então eu também vou almoçar, eu já volto. Daí ela saía, eu fiquei esperando 1 hora sentado lá. Eu estava com alguns livros na minha mochila, eu comecei a ler meus livros.
esperando. Depois ele voltou. Ele já voltou com uma outra pessoa, atendendo outra pessoa. A pessoa sentou aqui, era um outro pastor lá que estava trabalhando com ele. Eles começaram a conversar. Eu fiquei esperando lá por horas e horas e horas. E de repente, quando todo mundo foi embora, ele estava lá na mesa. Ele olhou para mim e falou assim: oi, o que você está fazendo aqui? Eu falei, prazer, meu nome é Theo, tudo bem? Acho que o senhor conheceu minha mãe alguns meses atrás, lá em Colorado. Tal. Eu falei assim: tua mãe, quem que é tua mãe mesmo? Como chama tua mãe? Sarah Hayashi. Acho que sim. Lembro sim. Mas o que você estava fazendo aqui? Então, naquela ocasião, o senhor me chamou para vir para cá. O senhor me deu aquele cartão e tal. E eu entrei em contato, tenho conversado, trocado e-mails com a Pamela, tua assistente, e eu estou aqui. Ela me falou que o senhor me convidou para estar aqui, para ser discipulado pelo senhor, para ser mentorado, que o senhor me ofereceria uma posição aqui na igreja também, para eu também estar trabalhando e tudo mais, e estar aprendendo. Ele, eu falei isso? Foi. Tá bom. E ele continuou, pegou um telefonema, eu acho que era alguma coisa, sei que ele fez alguma outra coisa. Eu fiquei sentado, parando, a nossa conversa terminou? Acabou? É isso? E eu falei assim, eu tô aqui. Ele falou assim, por que você veio aqui mesmo? Eu falei, eu vim ser discipulado, eu quero viver o plano de Deus na minha vida, e eu quero, eu quero ser aquilo que Deus quis para mim. E ele olhou para mim e falou assim, eu não acredito. E continuou anotando no caderno dele. Eu falei assim, não, você está de brincadeira, isso aqui deve ser uma câmera escondida, uma pegadinha no malandro, alguma coisa que está... Eu falei, não, é verdade. Ele falou assim, calma aí, então você está vindo lá do Brasil para quê? Você está fazendo o que aqui? Eu falei assim, que nem eu justamente falei, eu repetindo isso pela 4ª vez para ele, pensando, esse cara não está entendendo? Eu falei assim, eu vim aqui para ser discipulado, Ele falou assim, você quer ser discipulado? Eu falei, sim, não acredito. Continuou anotando. Daí na hora eu comecei a ficar furioso por dentro. Eu comecei, cara, esse negão aí é atrevido, cara. Daí eu já levantei, eu atravessei o escritório dele e fui bem perto da mesa dele. Daí tinha umas cadeiras bem na frente da mesa, eu sentei. Eu falei assim, Dr. Fletcher, com todo respeito, eu terminei um relacionamento no Brasil. Eu abri mão de oportunidades no Brasil. Eu saí da missão onde eu estava trabalhando. Eu disse não para outras posições que eu tinha. Porque eu estou aqui, porque eu quero viver o que Deus tem para mim. Eu sei que o Senhor me convidou, o Senhor me chamou, senão eu não estaria aqui à toa, com todo respeito. Como que o Senhor não lembra? Ele falou assim, acho que talvez eu tenha lembrado sim. Mas você quer o que aqui? Eu falei, eu já te falei, eu quero servir a Deus. Ele falou assim, eu não acredito. Daí eu fiquei bravo, eu levantei. E eu bati na mesa. Eu falei, eu quero ser usado por Deus. Ele levantou, ele bateu mais forte. Agora sim, senta aí, a gente vai começar. Ele olhou para mim e falou assim, eu vou fazer você desistir. Aqui vai ser assim. Vamos começar o seguinte, você sabe jejuar? Você sabe orar? Eu falei assim, sei. Tá bom, então é o seguinte, eu vou sair daqui 1 semana, eu vou ficar fora, vou estar pregando umas outras conferências. O Espírito Santo vai falar com você. Agora eu quero ver se você vai buscar Deus. Se você buscar Deus, você sobrevive. Se você não sabe buscar Deus, você não vai sobreviver. Você está entrando no avião e você volta para o Brasil. Trato. Então você vai ficar aí 1 semana. Você fica aí na casa do Johnny, onde eu consegui para você morar. E você vai buscar Deus, e Deus vai falar com você. O Espírito Santo vai falar com você. E o Espírito Santo vai falar para mim o que ele falou para você. E quando chegar aqui, se não bater a mesma coisa, você entra no avião e você volta. Pode ser? Esse é o trato. Falei, trato, estamos aqui, nem sei o que eu estou fazendo mesmo, vamos embora. E eu falei, Deus, o que está acontecendo? Eu tinha 7 dias para jejuar e para buscar a palavra de Deus. Eu comecei no primeiro dia, eu ficava só orando em línguas. Eu falei, Deus, fala comigo, eu não sei nem o que eu estou fazendo, mas eu estou desesperado, fala comigo. Eu preciso de alguma coisa. 1 dia se passou, nada. 2 dias se passaram, nada. 5 dias se passaram, nada. Daqui 2 dias o negão está de volta, ele vai falar para mim, o que você quer? O que Deus está falando para você? Eu vou te bater. Ele vai ficar fazendo aquela pressão. Meu Deus do céu, eu vou entrar no avião de volta para o Brasil, vou embora.
Mas eu não quero, eu quero alguma coisa. Deus, fala comigo, fala comigo, fala comigo. Sexto dia eu estou lá, Deus, fala comigo. E de repente, quando eu estava quase pegando no sono, eu estava orando tanto naquele quartinho que eu tinha lá, naquela casa que me hospedaram. Eu fiquei orando, de repente eu comecei a pegar no sono. E quando eu estava quase pegando no sono, eu vi 4. Tipo, na minha cabeça, uma imaginação minha, 4. Eu anotei, a única coisa que eu recebi nesses 6 dias foi isso, 4. Acordei o dia seguinte, e a tal da assistente dele me liga e fala assim, ó, o cara tá te chamando pra você vir aqui conversar. Eu falei, cara, meu Deus, tá morrendo de medo esse negão, cara, meu Deus. Eu fui lá, e eu tô a caminho do gabinete dele, e eu senti, 4 deve ser, 4 meses. Eu pensei, é a única coisa que eu tenho. Vai isso. Ele olhou pra mim, agora ele estava super amoroso. Oi, como você tá, Teófilo? Senta aí, senta aqui. Você quer um café, quer uma água? Não, eu tô bem, morrendo de medo. Ele pegou e falou assim, você orou? Falei, orei. Você jejuou? Jejuei. Tá bom, que bom. Eu também tenho orado por você todos os dias. Desde a nossa última conversa, todos os dias eu tenho orado por você. Eu falei, que legal. Glória a Deus. Nem sabia o que falar para ele, né? Amém, amém. E ele falou assim, calma aí. Daí ele pegou uma caneta e ele tinha aquele negócio que era como se fosse uma tábua com papel assim, que você põe na mesa, numa escrivaninha. Ele escreveu o negócio e tampou com a mão. E eu do outro lado da mesa. Assim, embaixo da minha mão está aqui o que Deus falou comigo. O que Deus falou com você? Eu cheguei e falei assim, ó, eu não sei bem. Ó, eu pensei, eu não vou ficar dando desculpa, cara. Se for para sair, sai legal, sai bonito na vida. Sabe de uma coisa? Eu orei, eu jejuei. Eu falei para ele, Dr. Flash, sinceramente, a única coisa que eu recebi foram 4 meses. Eu não sei o que significa isso. Eu acho que Deus está falando que eu vou ficar aqui 4 meses. E eu acho que Deus está falando para mim que eu vou ficar trabalhando aqui 4 meses. E depois que eu ficar trabalhando aqui 4 meses, o Senhor vai gostar tanto de mim que o Senhor vai pedir para eu ficar um pouco mais. Ele ficou me olhando. Ele abriu a mão e estava escrito 4 meses. Ele falou assim, você está com que visto? Estou com visto turista. Teu visto, dá para você ficar mais 4 meses? Dá. Você vai ficar 4 meses. E eu sei que Deus tem um plano para você. E depois de 4 meses a gente vai entrar com um pedido com nossos advogados de imigração para dar teu visto de trabalho para você trabalhar como funcionário dessa igreja. E eu fiquei com ele por 5 anos. E ele começou a falar para mim assim, Deus vai te usar de acordo com a tua fome. Ele falou assim, eu tentei fazer você desistir logo que você chegou, porque eu não quero perder meu tempo. Só que quando você falou assim, eu passo pelo processo de jejuar pelo menos uma semana e buscar, Deus, o que é que o Senhor tem para mim? Eu falei assim, nós estamos começando muito bem. E sabe, claro que eu comecei a entender no meu trajeto com 5 anos trabalhando com ele. E a gente viajava para muitas conferências. Quer dizer, eu vi as coisas do sobrenatural, as coisas mais bizarras eu vi. Eu já tumores desaparecendo, cego vendo, aleijado andando. Todo esse tipo de coisa nas reuniões, a gente experimentava isso. O poder de Deus vinha. Aquilo lá que eu sonhava e falava assim, se ao menos eu pudesse viver isso na Índia, na frente dos meus amigos islâmicos, eles um dia viriam para Jesus. Eu comecei a viajar o mundo com esse cara e a gente via isso acontecer nas cruzadas, a gente via isso acontecer nas conferências. Eu vi até já uma senhora que tinha problema na sua, se eu não me engano, acho que era a faringe, me fugiu o nome, a pessoa, ela era obesa. Eu vi ela perder peso instantaneamente. Imagina, uma gordinha assim fez assim, na hora. Eu vi as coisas mais bizarras. Uma mulher que tinha removido o seio com câncer e depois de imposição de mãos, ela começou a pegar fogo, começou a berrar, fogo, 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 fogo. Uma japonesa caiu no chão, saiu rodando, rodava. Quando ela levantou, ela tinha o seio de volta. Falei, melhor do que fazer um implante. Esse tipo de milagre a gente via. E sabe, eu tava assim, Deus, é isso. E Deus começou a falar comigo sobre fome. E hoje o que eu estou querendo aqui dizer para vocês, sabe? Eu quero trazer um pouco do meu trajeto. Porque eu creio que aquilo que Deus tem reservado para você, sabe? Deixa eu falar uma coisa. Tudo que você precisar, Deus vai te dar. Mas nem tudo que você quer, Ele vai te dar. Aquilo que você quer, você vai ter que ir atrás. Faz sentido o que eu estou falando? E eu creio assim, quando você lê os evangelhos e você vê Jesus, quando Ele vai lidando com as pessoas, Ele pergunta, o que é que você quer que eu faça para você?